Olá, meus caros amigos, aqui quem fala é Marcelo Fávaro e você está no canal Conto um Conto. Seja muito bem-vindo. Não esqueça de fazer a sua inscrição e deixar o seu like caso goste do material ouvido. Esse projeto não é apenas para os amantes de podcast, mas também para pessoas que ainda não podem ler. Portanto, se você puder e quiser ajudar o nosso canal, use a plataforma Pix com a chave marcelofc18@hotmail.com. Eu, Marcelo, humilde e pessoalmente agradeço. Vamos agora à história. A Armadilha, de H.P. Lovecraft e Henry S. Whitehead. Narração de tio Marcelo Fávaro. Foi numa manhã de quinta-feira, em dezembro, quando tudo começou. Com aquele movimento errático que eu pensei ter visto em meu antigo espelho de Copenhague. Algo me pareceu, sei lá, sabe, se mexer e refletir no vidro. Entretanto, eu estava só no meu quarto. Parei e olhei atentamente. Mas achando que o efeito seria pura ilusão, e deveria ser, continuei penteando o cabelo. Mas fiquei com aquilo na cabeça. Descobri o antigo espelho coberto de pó e teia de aranha num anexo de um edifício, na Assembleia Legislativa Estadual. Já estava abandonado no território nortista, escassamente povoado de Santa Cruz, e o trouxera de Ilhas Virgens aos Estados Unidos. O admirável vidro estava escurecido por 200 anos de exposição a um clima tropical, e o gracioso ornamento era de fato muito bonito. Ao longo do topo da armação dourada estava rachadinho ali na parte de cima. Destaquei os pedaços fixados atrás da armação antes de os guardar com meus outros pertences. Agora, vários anos depois, eu passava metade do tempo como convidado e metade como tutor na escola particular do meu velho amigo Brown, numa ventosa encosta em Connecticut. Eu tinha uma boa disposição das alas abandonadas, que era utilizada como dormitório. Meus aposentos consistiam em 2 quartos e um pequeno vestíbulo. O velho espelho, alojado com cuidado entre colchões, foi o primeiro dos meus pertences a ser desempacotado quando eu cheguei. O coloquei em um lugar de honra, em cima de um velho painel de madeira rosa que pertencera à minha bisavó. A porta do meu quarto era exatamente oposta à da sala de estar, separadas por um vestíbulo. Percebi que, olhando em meu espelho da cômoda, eu podia ver o espelho maior através das 2 entradas, onde se refletia um assintótico corredor. Nessa manhã de quinta-feira, eu tive a curiosa impressão do movimento embaixo do corredor normalmente vazio. Como eu disse, eu logo descartei tal impressão, primeiro, que eu morava sozinho ali. E segundo, porque um espelho velho, antigo, de repente dá essa impressão mesmo. Ainda mais quando a gente fica sozinho num lugar. Quando cheguei à sala de jantar, achei todo mundo reclamando de resfriado e soube que o sistema de aquecimento da escola estava temporariamente desligado. Sendo especialmente sensível à baixa temperatura, isso me causava um sofrimento agudo. Decidi não encarar a gélida sala de aula nesse dia. Consequentemente, convidei minha classe a ir até a minha sala de estar, numa sessão informal em minha lareira. Sugestão recebida entusiasticamente, imaginem. Depois da sessão, um dos meninos, Roberto Grandison, perguntou se poderia permanecer assim se não tivesse compromisso para o segundo período matutino. Eu lhe disse que podia ficar, seria bem-vindo. Sentou-se numa cadeira confortável diante da lareira e começou a estudar. Não muito tempo depois, Roberto passou a uma cadeira um pouco mais distante da chama recém-ateada. Essa mudança o deixou diretamente oposto ao velho espelho.
Na minha própria cadeira, numa outra parte do quarto, notei como começou a olhar. Roberto ficava olhando fixamente o vidro escuro, aquele vidro embaçado e desejando saber o que tanto o interessava ali naquela peça. Lembrei-me de minha própria experiência naquela manhã. Ao passar muito tempo contemplando, um franzir de senho marcou a sua fronte. E afinal eu lhe perguntei, até de forma bem tranquila, o que tinha chamado sua atenção. Lentamente e ainda ostentando a pasma carranca, pensou e respondeu cautelosamente. Eu acho que é a ondulação no vidro, ou tudo o que isso representa, Sr. Canavan. Eu notei que, sei lá, tudo parece vir de um certo ponto. Olha só, eu vou te mostrar o que eu quero dizer. O menino saltou acima, foi ao espelho e colocou seu dedo num ponto próximo ao canto inferior esquerdo. É bem aqui, senhor. Virou para me olhar e manteve o dedo no local escolhido. O ato de se virar ali para mim pode ter feito apertar mais o seu dedo contra o vidro. E de repente retirou a mão como se com algum esforço e soltou um débil murmúrio de asco. E nesse momento olhou o vidro com uma evidente mistificação. O que aconteceu? Perguntei, me levantando e aproximando dele. Por quê? Porque isso... Parecia até embaraçado, jovem. Isto... Eu senti... realmente como algo... Tinha algo puxando meu dedo, professor. É perfeitamente tolo, senhor. Mas era... Veja só. Puxar o dedo. Mas era uma sensação muito peculiar. Roberto tinha um vocabulário incomum para os seus 15 anos. Aproximei-me e mandei-me mostrar o local exato que apontara. Vai pensar que eu sou muito tolo, senhor, disse corando. Mas daqui eu não pude ter certeza. Da cadeira parecia bem mais claro. E agora, muito interessado, sentei-me na cadeira em que Roberto ocupara e olhando para o local que selecionou no espelho. Imediatamente algo saltou ante os meus olhos. Percebi que, daquele exato ângulo, todas as ondulações do antigo espelho pareciam convergir como um feixe de cabos estendidos em rede e colhido no meio por uma mão. Levantando-se e cruzando o olhar ao espelho, já não pude ver a curiosa mancha. Só de certos ângulos era visível. Olhando diretamente aquela porção do espelho nem mesmo tinha um reflexo normal. Vejam, eu não pude ver minha face nele. Obviamente eu tinha um quebra-cabeça secundário nas mãos. E então o gongo escolar soou. E o fascinado Roberto Grandson saiu apressadamente, deixando-me só com o meu pequeno e estranho problema óptico. Abri as cortinas das janelas, andei no corredor e procurei a mancha no reflexo do espelho da cômoda. A localizei prontamente. Olhei atentamente e pensei ter descoberto novamente algo em movimento. Estirei o pescoço e, afinal, num certo ângulo de visão, a coisa novamente saltou ante meus olhos. O vago movimento era agora positivo e definido. Parecia um movimento torsional ou giratório, como um efêmero mas intenso ciclone, ou uma tromba d'água, ou uma precipitação de folhas de outono rodopiando num redemoinho de vento ao longo de um gramado nivelado. Era como o da Terra, um movimento duplo, uma rotação, uma translação, como se as ondulações se vertessem eternamente a algum ponto dentro daquele vidro. Fascinado, claro, e ainda percebendo que a coisa deveria ter uma ilusão óptica, porque eu tive uma inequívoca sensação de sucção e pensei na tímida explicação do Roberto. Eu sentia como se a coisa sugasse meu dedo. Repentinamente, um leve arrepio percorreu a minha coluna vertebral de cima a baixo. Tudo isso valia a pena investigar? É claro que valia. E quando me veio a ideia de investigar,
Lembrei-me da expressão de frustração do Roberto Grandson quando o gongo o chamou de volta para a classe. Lembrei-me de como olhara atrás sobre o ombro ao sair obedientemente do corredor e decidi que deveria ser incluído em qualquer análise que eu fizesse desse pequeno mistério, o mistério do espelho. Mas eventos inesperados relacionados ao mesmo Roberto me fizeram logo esquecer o espelho durante algum tempo, porque, vejam, eu passei toda aquela tarde fora e não voltei à escola até às 5h15, hora de uma assembleia geral na qual a presença dos meninos era compulsória. Faltei a esse compromisso com a ideia de levar Roberto a uma sessão com o espelho e fiquei surpreso e aflito ao ver que estava ausente. Algo muito incomum e irresponsável em seu caso. Naquela noite, Brown me disse que o menino, o Roberto, tinha desaparecido. De fato. Procuraram no seu quarto, procuraram no ginásio e em todos os lugares habituais, e a procura foi infrutífera. Entretanto, todo o seu pertence, inclusive sua roupa de sair, estavam no mesmo lugar costumeiro. Não fora encontrado no gelo ou com qualquer grupo excursionista que saíra naquela tarde. Todas as chamadas telefônicas aos fornecedores da escola na vizinhança foram vãs. Realmente, não fora visto desde a última aula às 2h15, quando subiu a escada rumo ao seu quarto no alojamento número 3. Então foi dado como desaparecido, o que abalou todo o colégio. Brown, como diretor, teve de suportar todo o peso. E tal ocorrência inédita em sua séria e muito organizada instituição o deixou bem confuso. Estava ciente de que Roberto não voltara à casa dele, na Pensilvânia Ocidental, e nenhuma equipe de busca de meninos e mestres achou algum rastro dele, nem na zona rural nevada ao redor da escola. Portanto, longe demais para ser visto. Simplesmente tinha desaparecido. Os pais de Roberto chegaram na tarde do segundo dia depois do desaparecimento. Suportaram a dor com discrição, mas é claro que estavam abalados com esse desastre inesperado. Brown parecia 10 anos mais velho por isso, mas absolutamente nada se poderia fazer. No quarto dia, o caso ficou, na opinião da escola, como um mistério insolúvel. Senhor e senhora Grandson regressaram relutantemente e na manhã seguinte começaram os 10 dias de férias natalinas. Os meninos e mestres partiram com qualquer coisa menos o habitual espírito de feriado. Brown e sua esposa permaneceram, junto com os criados, como meus únicos coabitantes no grande lugar que, sem os mestres e meninos, realmente parecia uma concha oca. E naquela tarde me sentei diante de minha lareira, pensando na desaparição de Roberto, e desenvolvi todo tipo de teoria fantástica para solucionar o caso. No crepúsculo tive uma enxaqueca e, consequentemente, jantei de forma frugal. E então, após um animado passeio na vizinhança da concentração de prédios, voltei à minha sala de visita e fiquei novamente muito pensativo. Um pouco depois das 10, despertei em minha poltrona, duro e frio, num cochilo durante o qual eu tinha sido jogado para fora. Estava fisicamente abatido, é claro, contudo mentalmente desperto por uma sensação peculiar de expectativa e possível esperança. É claro que tinha a ver com o problema que estava me desafiando, porque eu tinha caído no cochilo distraidamente com uma ideia curiosa, porém persistente. A estranha ideia de que um vago e dificilmente reconhecível Roberto Grandson tentava desesperadamente se comunicar comigo. Fui à cama com uma intuitiva e forte convicção. De alguma maneira eu estava seguro de que o jovem Roberto Grandson ainda estava vivo.
Que eu seja receptivo a tais coisas não parecerá estranho a quem conhece a minha longa estada nas Índias Ocidentais e o meu íntimo contato ali com eventos inexplicados. Não vai estranhar que eu tenha dormido com um desejo urgente de estabelecer algum tipo de comunicação mental com o menino desaparecido. Até mesmo os cientistas mais prosaicos, como Freud, Jung e Adler, afirmam que a mente subconsciente está aberta a impressões externas durante o sono. Entretanto, tais impressões raramente são levadas em conta no estado desperto. Indo um passo adiante e concebendo a existência de forças telepáticas, então tais forças têm forte poder sobre a mente dormente. Portanto, se eu quisesse receber uma mensagem explícita de Roberto, seria durante um estágio de sono profundo, é claro. Claro que eu poderia perder a mensagem ao despertar. Isso é o que, sempre falam. Mas a minha aptidão em reter tais coisas foi refinada por variados tipos de disciplina mental, recolhidos em ignotos recantos do globo. Eu devo ter caído num sono instantaneamente. Da vivacidade de meus sonhos e da ausência de intervalo alerta, julgo que o meu sono era muito profundo. Eram 6h45, quando despertei e ainda retive certas impressões que sabia terem vindo do mundo do psiquismo onírico. Estranhamente, minha mente se encheu com a visão de Roberto Grandson, transformado num menino de um escuro azul cítrico. Era bem diferente. Era o Roberto mais azul, escuro, cítrico. Roberto desesperadamente tentava se comunicar comigo por meio da fala com uma dificuldade quase insuperável. Uma curiosa parede de isolamento espacial parecia se levantar entre ele e mim. Uma parede misteriosa, invisível, que nos confundiu completamente. Vejam, eu tinha visto o Roberto como se a pouca distância, mas estranhamente parecia estar bem ao meu lado ao mesmo tempo. Era maior e menor que na vida real. Seu tamanho aparente variando de forma direta, em vez de inversamente. A distância quando chegou e se retirou no curso de conversação. Eu quero dizer, cresceu em vez de diminuir em relação à minha vista quando avançava ou retrocedia, e vice-versa. Como se tivessem sido completamente invertidas as leis da perspectiva em seu caso. No seu aspecto estava embaçado e incerto, como se faltasse silhueta bem definida ou permanente, e a anomalia de sua coloração e de sua vestimenta me confundiram totalmente no início. E em algum ponto em meu sonho, o esforço vocal do Roberto finalmente se cristalizou numa fala audível, embora uma fala de espessura anormal e estagnada. E durante um instante eu não pude entender algo que disse. Até mesmo no atormentado sonho, meu cérebro procurava uma pista de onde ele estava. O que quis contar? E por que sua expressão vocal era tão desajeitada e ininteligível? E então, pouco a pouco, comecei a distinguir palavras e frases. As primeiras já bastaram para lançar meu estado onírico na excitação mais selvagem e estabelecer certa conexão mental que eu não deixara adquirir forma consciente por causa da absoluta inverossimilhança do que previamente implicava. Eu não sei quanto tempo escutei essas palavras no interior do meu sono o mais profundo, mas horas devem ter passado enquanto, de forma muito estranha, o remoto narrador lidava com sua história. E de lá foi-me revelado uma tal circunstância, como não posso querer que outros acreditem sem uma evidência mais cabal. Contudo, eu estava bem preparado a aceitar isso como verdade, tanto no sono como após o despertar, por causa dos meus contatos anteriores com coisas misteriosas. É óbvio, o menino estava me olhando no rosto, estava se movendo num sono receptivo quando logo sufocou. E durante algum tempo eu pude compreender.
E então iluminou sua expressão e deu sinais de gratidão e esperança. E toda a tentativa de entender a mensagem de Roberto, como essa que martelava nos meus ouvidos após um súbito despertar no frio, conduziu essa narrativa a um ponto onde eu tenho de escolher minhas palavras com maior cuidado. Tudo em questão é tão difícil de gravar que tendemos a nos debater sem solução. E eu disse que a revelação estabeleceu em minha mente certa conexão que a razão não deixou de formular conscientemente antes. Essa conexão, já não hesito a afirmar, tem a ver com o velho espelho de Copenhague, cuja impressão de movimento tinha me impressionado tanto na manhã da desaparição, e cujos contornos ondulatórios e sucção, aquela sucção aparente, exerceram uma inquietante fascinação em mim e depois no Roberto. Entretanto, minha consciência exterior tinha rejeitado o que minha intuição gostaria de ter implicado antes. Não poderia rejeitar aquela espantosa concepção durante mais tempo. O que era agora uma fantasia como o conto de Alice me veio como uma realidade séria e imediata. Aquele olhar vítreo possuía uma sucção maligna, realmente e completamente anormal. E o locutor lutando em meu sonho, esclarecendo até que ponto violou todos os anteriores conhecimentos de experiência humana e todas as leis ancestrais de nossas 3 dimensões normais. Era mais que um espelho. Era um portal. Era uma armadilha. Um vínculo com intervalos espaciais não significativos aos habitantes de nosso universo visível e só realizável em termos da mais complexa matemática não euclidiana. E, de todo modo, talvez um pouco ultrajante, Roberto Grandson tinha se escamoteado do nosso conhecimento no vidro e ficara lá, emparedado, esperando a libertação. É significativo que, ao despertar, não abriguei dúvida genuína da realidade da revelação. O que realmente captei da conversação com um Roberto transdimensional, em lugar de evocar o episódio inteiro de minha meditação sobre sua desaparição, sobre as suas velhas ilusões do espelho, era quase certo para minha natureza mais íntima, como qualquer certeza instintiva reconhecida como válida. A história que assim me foi descortinada tinha caráter inacreditavelmente estranho. Como ficara bem claro na manhã de sua desaparição, Roberto ficou intensamente fascinado pelo antigo espelho. Durante todo o período letivo, tinha em mente voltar à minha sala de visita e examinar o objeto. Quando chegou, no fim do dia letivo, um pouco depois de 2h20 eu estava na cidade, e percebendo a minha ausência, e sabendo que eu não notaria, entrou na minha sala de visita e foi direto ao espelho, se postando diante dele e estudando o lugar onde, como notáramos, as ondulações pareciam convergir. Repentinamente foi tomado por um desejo de colocar a mão nesse centro ondulatório. É claro, quase relutando contra o seu bom senso, agiu assim, e ao estabelecer contato, sentir a estranha sucção, quase dolorosa, que o desconcertara naquela manhã. Imediatamente sem aviso, mas com um violento puxão que parecia torcer e rasgar todo o osso e músculo e acabar inchando e espremendo e cortando todo o nervo, foi abruptamente sugado. Vap! Chegando ali, a torturante tensão nervosa em todo o seu organismo se manifestou de repente. Sentia, disse, como se há pouco tivesse nascido. Um sentimento que se tornava evidente toda vez que tentava fazer algo. Caminhar, se inclinar, virar a cabeça ou falar. Todo o seu corpo parecia desajustado. E essas sensações desapareceram depois de um longo tempo,
E o corpo de Roberto se tornou um todo organizado em vez de várias partes conflitantes? Bem, de todas as formas de expressão, falar continuou sendo a mais difícil. Certamente porque é complexa e usa vários órgãos, músculos e tendões. Por outro lado, os pés de Roberto foram os primeiros elementos a se ajustar à nova condição dentro do vidro. Na manhã matutei o quebra-cabeça. Relacionando tudo o que eu vi e ouvi, rejeitei o ceticismo natural de um homem de bom senso e concebi planos para resgatar Roberto de sua incrível prisão. Quando fiz isso, vários pontos, então, muito desconcertantes ficaram claros, ou pelo menos mais lúcidos para mim. Havia, por exemplo, a questão da coloração de Roberto. Sua face e mãos, como indiquei, eram de um tipo de azul escuro esverdeado esmaecido, e posso acrescentar que sua comum jaqueta Norfolk, aquela jaqueta azul, tinha passado a um amarelo limão pálido, enquanto sua calça comprida permaneceu cinza neutro como antes. Pensando nisso, depois de acordar, aproveitei a circunstância de encerramento aliada à inversão de perspectiva que fez Roberto parecer maior se afastando e menor se aproximando. Aqui também havia uma reversão física. Para todo o detalhe de sua coloração da dimensão desconhecida, o exato oposto ou complemento cromático correspondia ao que ele era na vida normal. Era a visão no seu negativo. Em física, as cores complementares básicas são azul e amarelo, vermelho e verde. Esses pares são opostos, é claro, e quando misturados resultam em cinza. A cor natural de Roberto era uma pele meio rosada, cujo oposto é o azul citrino que eu vi. Seu casaco azul tinha ficado amarelo, enquanto a calça comprida cinza permaneceu cinza. Esse ponto posterior me confundiu, até que eu me lembrei que aquele cinza é uma mistura de opostos. Não tem o oposto do cinza. Ou melhor, o cinza é o próprio oposto do cinza. Anotem aí. Outro ponto claro era o pertinente à voz estranhamente grossa e abafada de Roberto, bem como ao geral mau jeito e sensação de desajuste físico das partes das quais ele se queixava. Isso no início realmente era um quebra-cabeça. Entretanto, depois de pensar muito, encontrei a pista. Eis novamente a mesma inversão de perspectiva e coloração. Qualquer um na quarta dimensão, necessariamente, seria invertido somente desse modo. Mãos e pés, como também cores e perspectivas, sofrendo mutação simétrica. Seria o mesmo com todos os outros órgãos duplos, como narinas, orelhas e olhos. E assim, Roberto teria falado com uma língua invertida. Dentes, cordas vocais e órgãos vocais semelhantes. De forma que sua dificuldade em expressão vocal me deixou um pouco admirado. No despontar da manhã, meu senso de ampla realidade e louca urgência da situação, daquela revelação onírica, aumentou ao invés de diminuir. Cada vez mais eu sentia que algo deveria ser feito. Contudo, percebi que eu não podia buscar conselho ou ajuda. Ninguém acreditaria em mim. Numa história como a minha, uma convicção baseada no mero sonhar, nada poderia me trazer de verossímil. Apenas zombar ou suspeitar do meu estado mental. Realmente o que eu poderia fazer, amparado ou desamparado, com os poucos dados operacionais que minha mente e na minha impressão noturna fornecera, quase nada. Eu devo reconhecer finalmente, obter mais informação antes de pensar num plano para resgatar Roberto. O que só poderia se passar na condição receptiva de sono e que me encorajou a refletir sobre isso. Como era altamente provável, meu contato telepático foi retomado no momento em que novamente caí no sono profundo. Passei dormindo aquela tarde, depois de um almoço no meio-dia ao qual, por rígido autocontrole, consegui esconder de Brown e sua esposa os tumultuosos pensamentos que me chocavam. Com dificuldade mantive meus olhos fechados quando uma turva imagem telepática passou a aparecer, e eu logo percebi, em minha infinita excitação,
que era idêntica à que eu vira antes. Mais do que isso, era mais distinto. Quando começou a falar, eu me senti capaz de captar palavras. E durante esse sono eu confirmei a maioria das deduções matinais. Entretanto, vejam, a entrevista fora misteriosamente suprimida antes do meu despertar, e Roberto parecera apreensivo logo antes da comunicação parar, mas já tinha me dito que, em sua estranha prisão tetradimensional, as cores e as propriedades espaciais realmente estavam invertidas. Preto vira branco, distância que aumenta a dimensão aparente, e assim por diante. Também informara que, mesmo em plena posse da aparência física e sentidos, as mais vitais propriedades humanas pareciam estranhamente suspensas. A nutrição, por exemplo, era desnecessária. O fenômeno realmente mais singular que a onipresente inversão de objetos e propriedades. Subsequentemente, era um racional e matematicamente específico estado das coisas. Outra parte significativa da informação era que a única saída do vidro ao mundo era a via de entrada, claro, mantida permanentemente barrada e hermeticamente fechada, tão remota quanto o egresso temia que estivesse. E naquela noite eu recebi outra visita de Roberto. Nem deu tais impressões, recebidas a intervalos ímpares enquanto eu dormia sugestionado, interrompidas durante todo o período de encarceramento. Seu esforço para se comunicar era desesperado e frequentemente lamentável. Às vezes o contato telepático se debilitava, enquanto noutras vezes fadiga, excitação ou medo de interrupção dificultava e engrossava sua voz. Eu posso narrar muito bem uma sequência contínua de tudo aquilo que Roberto me disse ao longo de toda a série de efêmeros contatos mentais, talvez suprindo certos pontos com fatos diretamente relacionados após a sua libertação. A informação telepática era fragmentária e frequentemente quase inarticulada, mas estudei repetidas vezes durante os intervalos despertos de 3 intensos dias. Classificando e ponderando com diligência febril, passei a questionar se o rapaz seria mesmo devolvido ao nosso mundo. A região tetradimensional a qual Roberto estava não era como um romance de ficção científica, um reino desconhecido e infinito de visões estranhas, habitantes fantásticos, mas tinha muito de uma projeção de certas partes limitadas da nossa própria esfera terrena dentro de uma estranha e geralmente inacessível faceta ou vetor espacial. Era um mundo curiosamente fragmentário, intangível e heterogêneo. Uma série de cenas aparentemente dissociadas, onde se fundem indistintamente uma na outra. Seus detalhes constituintes tinham uma natureza obviamente diferente de um dos objetos sugados pelo antigo espelho quando Roberto fora levado, sugado. Essas cenas eram como sonhos panorâmicos ou imagens caleidoscópicas, miragens das quais o menino realmente não era uma parte, mas que formavam um tipo de fundo panorâmico ou ambiente etéreo contra o qual ou entre o qual se movia. Não pôde tocar alguma das partes dessa cena. Paredes, árvores, mobília similares. Se era assim porque eram verdadeiramente imateriais, ou porque sempre retrocediam à sua aproximação, estava singularmente possibilitado de determinar. Tudo parecia fluido, tudo parecia mutável e irreal. Quando caminhava, parecia estar em qualquer superfície mais baixa, a cena visível que poderia ter chão, caminho, gramado verde ou tal. Mas, em última análise, sempre achava que o contato era ilusão. Nunca havia diferença na força resistente encontrada por seus pés quando se inclinava experimentalmente. Não importa o que parecia estar envolvido na aparente mudança da superfície. Não pôde descrever esse alicerce ou plano limite, do qual andava como algo mais definido que uma pressão virtualmente abstrata, equilibrando o seu centro de gravidade. De precisa sensibilidade tátil nada tinha, mas, em compensação, parecia haver um tipo de força levitacional restrita
que propiciava a transferência de altitude. E de fato nunca poderia escalar degrau, contudo podia caminhar subindo gradualmente. A passagem de uma cena definida a outra envolvia um tipo de voo livre numa região sombreada ou mancha borrada, onde os detalhes de cada cena se encaixam curiosamente. Toda a perspectiva era distinguida pela ausência de objetos passageiros e o aparecimento indefinido ou ambíguo de objetos semipassageiros, como mobília, como detalhes de vegetação. A iluminação de toda a cena era difusa e desconcertante, e claro, o esquema de cores era invertido. Grama vermelha luminosa, céu amarelo com confusas formas de nuvens negras e cinzas, troncos de árvores brancos e paredes de tijolo verdes, dava a tudo um aspecto incrivelmente grotesco. Havia uma alternância entre dia e noite que se manifestava como uma inversão das horas normais de luz, escuridão, em qualquer ponto na terra onde o espelho estivesse pendurado. Essa diversidade, aparentemente irrelevante das cenas, confundiu Roberto até que percebeu que incluíam apenas os lugares continuamente refletidos durante longos períodos do antigo vidro. Isso também explicava a estranha ausência de objetos passageiros, os limites geralmente arbitrários de visão e o fato de que todo o exterior foi emoldurado pelos esboços de portas ou janelas. O vidro, pode ter servido para acumular essas cenas intangíveis por longa exposição. Entretanto, nunca poderia absorver qualquer coisa corpórea, como aconteceu a Roberto, exceto por um processo muito diferente, muito particular, ao menos para mim. O aspecto mais incrível do bizarro fenômeno era a escabrosa subversão de nossas costumeiras leis espaciais, envolvidas na relação de várias cenas ilusórias às atuais regiões terrenas representadas. Eu falei do vidro como acumulando as imagens dessas regiões, mas essa realmente é uma definição inexata. Na verdade, cada uma das cenas especulares formava uma verdadeira e quase permanente projeção tetradimensional daquela região mundana correspondente. De modo que, sempre que Roberto ia a alguma parte de certa cena, como quando ia à imagem de meu quarto enviando suas mensagens telepáticas, estava de fato naquele lugar. Isso é, em terra. Entretanto, sob condições espaciais que cortavam toda a comunicação sensorial, em qualquer direção entre ele e o aspecto tridimensional vigente no local. E de forma meio hipotética falando, o prisioneiro do vidro podia, em alguns momentos, ir a qualquer lugar do nosso mundo. Qualquer lugar que alguma vez tenha sido refletido na superfície do espelho. Isso provavelmente aplicado até mesmo a lugares onde o espelho nunca fora pendurado, seria o bastante para produzir uma nítida cena ilusória. A região terrena era representada então por uma zona de sombra mais informe. Fora das cenas bem definidas, havia um desgaste aparentemente ilimitado de sombras cinza, neutra, sobre o qual Roberto nunca poderia ter certeza e no qual nunca ousou vaguear além para não ficar desesperadamente perdido nos reais e especulares mundos similares. Entre os apressados pormenores que Roberto deu, havia o fato de não estar solitário na prisão. Vários outros, todos em traje antigo, estavam lá com ele. Um corpulento cavalheiro de meia-idade com trança amarrada e calção aveludado que falava inglês fluente com forte sotaque escandinavo. Uma menina pequena, muito bonita, com o cabelo muito louro na forma de um lustroso azul escuro. 2 homens negros aparentemente mudos, cujas características contrastavam grotescamente com a palidez de sua pele cromaticamente invertida. 3 homens jovens, uma mulher jovem, uma criança muito pequena, quase um bebê, e um esquelético ancião dinamarquês de aspecto extraordinariamente distinto e com uma espécie de intelectualidade meio maligna no semblante. Esse último indivíduo se chamava Axel Holm, trajando um calção justo de cetim, casaco de borda brilhante e volumosa
e bem assentada peruca, cuja idade remonta a mais de 2 séculos. Era ilustre na pequena região como sendo o responsável pela presença deles todos. Era que, versado tanto nas artes da magia quanto da vidraçaria, tinha formado essa prisão estranha dimensional há muito tempo, na qual ele, seus escravos e esses a quem escolheu convidar ou atrair até lá, eram permanentemente emparedados enquanto o espelho pudesse suportar. Home nasceu no começo do século XVII e teve muita competência e sucesso no comércio de soprador e moldador de vidro em Copenhague. Seu vidro, especialmente na forma de grande espelho de sala de visita, sempre esteve em destaque. Mas a mesma mente pujante que fez dele o primeiro vidraceiro da Europa serviu para direcionar seu interesse e ambição além da esfera de mera habilidade material. Estudar o mundo ao seu redor e se aborreceu com a limitação de capacidade e conhecimento humanos. Eventualmente procurou modos obscuros de superar essa limitação e ganhou mais sucesso que o apropriado a qualquer mortal. Aspirar a desfrutar algo como a eternidade, e o espelho era sua ferramenta para alcançar esse fim. O sério estudo da quarta dimensão estava longe de começar com Einstein em nossa era, e Home, mais que erudito em todos os métodos da sua época, sabia que uma entrada pessoal naquela faixa espacial escondida lhe impediria de morrer na sensação física ordinária. Uma investigação lhe mostrou que a teoria da reflexão indubitavelmente modela a entrada principal a todas as dimensões além da nossa familiar, aquela tridimensional. E a sorte lhe colocou nas mãos um pequeno vidro muito antigo, cujas propriedades secretas acreditava que pudesse virar o jogo. Uma vez dentro do espelho, de acordo com o método que idealizara, sentiria aquela vida na sensação de forma e consciência, virtualmente, para sempre. Contanto que o espelho fosse preservado indefinidamente. Não podia quebrar, não podia se deteriorar. Home fez um espelho magnífico que seria valorizado e cuidadosamente preservado. E nisso agilmente fundiu a estranha relíquia de forma espiralada que adquirira. Tendo preparado seu refúgio e armadilha assim, começou a planejar seu modo de entrada e a condição de aluguel. Teria consigo serventes e companheiros, precisaria, e como estreia experimental, enviou antes de si ao vidro 2 escravos de confiança, trazidos das Índias Ocidentais. Que sensação teve ao ver essa primeira demonstração concreta de sua teoria? Só a imaginação pode conceber. Indubitavelmente, um homem com sua sabedoria percebe a ausência do mundo exterior, embora transferido além do simples transcorrer de vida dos de dentro, deve significar instantânea dissolução da primeira tentativa de voltar àquele mundo. Mas, salvo aquele contratempo ou uma ruptura acidental, os internos sempre permaneceriam como eram na hora da entrada. Nunca ficariam mais velhos, nem precisariam de comida e bebida. Para fazer sua prisão mais tolerável, enviou à frente certos livros e materiais de escritório, uma cadeira e mesas artesanais mais robustas e outros acessórios. Soube que as imagens que o vidro refletiria ou absorveria seriam intangíveis, mas somente se estenderiam ao seu redor como um fundo onírico. Sua própria transição no ano de 1687 foi uma dura experiência e há de ter sentido um misto de triunfo e completo pavor. Se qualquer coisa tivesse saído errado, havia a horrível possibilidade de se perder na escuridão de incontáveis, inconcebíveis dimensões múltiplas. E durante mais de 50 anos estivera impossibilitado de fazer qualquer acréscimo à pequena empresa de si mesmo, os escravos, mas mais tarde ele aperfeiçoou seu método telepático de visualizar pequenas seções do mundo externo perto do vidro e atraindo certos indivíduos nessas áreas pela estranha entrada do espelho.
e assim Roberto, querendo forçar a porta, fora atraído para dentro. Tais visualizações dependiam completamente da telepatia. Ninguém dentro do espelho poderia ver o exterior, o mundo dos homens. Era, nesse caso, na verdade, uma vida estranha a que Holmes e sua companhia tinham dentro do vidro. Desde então, o espelho ficara completamente abandonado, durante séculos, com sua face voltada para a empoeirada parede de pedra do abrigo onde eu o achei. Roberto foi o primeiro ser a entrar nesse limbo após o intervalo secular. Sua chegada foi um evento de gala porque trouxe notícias do mundo exterior, o que deve ter causado um grande espanto ao mais pensativo dos de dentro. Ele, na volta, jovem como era, inevitavelmente sentiu a fantasmagoria se reunir e falar com pessoas que estavam vivas nos séculos 17 e 18. A mórbida monotonia da vida dos prisioneiros só pode ser vagamente conjecturada. Como mencionei, sua variedade de extensão espacial era limitada a lugares que tinham sido refletidos no espelho durante longos períodos. E muitos desses locais se escureceram e ficaram estranhos quando o clima tropical atacou a superfície. Certos locais eram luminosos e bonitos, e nesses a companhia costumava se juntar. Mas nenhuma cena poderia agradar totalmente, pois todos os objetos visíveis eram irreais e intangíveis, e frequentemente de esboço desconcertantemente indefinido. Quando os tediosos períodos de escuridão chegavam, o costume geral era de se deliciar em recordação, em reflexão ou conversação. Cada elemento daquele estranho e patético grupo retivera a sua personalidade inalterada e inalterável, já que fica imune aos efeitos temporais do espaço exterior. O número de objetos inanimados dentro do vidro, a parte e a roupa dos prisioneiros era muito pequeno, sendo limitados em grande parte aos acessórios que Holmes provera completamente para si, os demais igualmente sem mobília, desde que o sono e fadiga desapareceram junto com os outros atributos vitais. Tais coisas inorgânicas ali presentes pareciam isentas da decadência, assim como os seres vivos. As mais inferiores formas de vida animal estavam ausentes. Roberto deve a maioria das informações a Herr Thiele, o cavalheiro que falava inglês com sotaque escandinavo. Esse digno dinamarquês me incitava a imaginação e falava muito. Os outros também o receberam com cortesia e benevolência. O próprio Holmes parecia bem disposto e tinha-lhe falado sobre vários assuntos, inclusive a porta da armadilha. O menino, como me disse depois, era sensato o bastante para nunca tentar comunicação comigo quando Holmes estava perto. 2 vezes, fazendo isso, vira Holmes aparecer e se interrompeu imediatamente. Em nenhum momento pude ver um mundo atrás da superfície do espelho. A imagem de Roberto, que incluía sua forma corporal e o respectivo vestuário, era, como a imagem auricular de sua voz sufocada, e como me via, um caso de transmissão puramente telepática. Não envolvia verdadeira visão interdimensional. Porém, Roberto era um telepata treinado como Holmes e poderia ter transmitido imagens consistentes e separadas de sua pessoa adjacente. E ao longo desse período de revelação eu tentava desesperadamente achar um jeito de libertar Roberto. E no 4º dia, 9º depois da desaparição, eu acabei encontrando uma solução. Afinal de contas, meu plano não era tão complexo, mas não pude antecipar como agiria enquanto temesse a possibilidade de algum deslize desastroso. Esse processo dependia basicamente do fato de não haver saída possível de dentro do vidro. Se Holmes e seus prisioneiros estivessem permanentemente encerrados hermeticamente, então a libertação teria de vir toda de fora. Outras considerações incluíam a disposição dos outros prisioneiros, se algum sobrevivesse e, especialmente, de Axel Holmes. O que Roberto me contou sobre ele era tudo menos tranquilizador.
Certamente eu não o queria solto no meu apartamento, livre para fazer suas maldades no mundo mais uma vez. As mensagens telepáticas não esclareciam direito o efeito da libertação nos que estavam dentro do vidro há tanto tempo. Entretanto, havia um último, porém menor, problema no caso do sucesso. O de Roberto voltar à rotina escolar sem ter explicado o inacreditável. No caso de fracasso, seria desaconselhável ter testemunha naquela missão de libertação. E fora isso, eu não podia me referir aos verdadeiros fatos, mesmo se tivesse êxito. Até mesmo para mim a realidade parecia uma loucura, sempre que eu ponderava os fatos tão coercitivamente expostos naquela série onírica. Quando eu refleti sobre esses problemas, até onde era possível, peguei uma grande lupa no laboratório escolar e estudei minuciosamente cada milímetro quadrado daquele espiral que presumivelmente marcava a dimensão do antigo espelho original usado por Ron. Até mesmo com essa ajuda, eu não pude localizar com precisão o limite exato entre a antiga área e a superfície adicionada pelo mago dinamarquês, mas depois de um exaustivo estudo, definiu um limite oval conjectural que eu esbocei com precisão com um lápis azul de ponta macia. E então, bem, eu fiz uma viagem a Stanford, onde arranjei uma pesada ferramenta corta-vidro. A minha ideia inicial era remover o antigo e magicamente potente espelho de sua mais recente posição. O próximo passo era achar a melhor hora do dia para realizar uma experiência crucial. E finalmente escolhi as 2:30 da manhã, tanto por ser um bom momento para trabalho ininterrupto, quanto ser o oposto de 2:30 da tarde, provável momento da entrada de Roberto ao espelho. Essa forma de oposição pode não ter sido pertinente, mas eu sabia, pelo menos, que a hora escolhida era tão boa quanto qualquer outra, talvez melhor que a maioria. Finalmente decidi trabalhar no amanhecer do 11º dia após a desaparição, tendo desenhado todos os tons de minha sala de visita e fechado a porta do corredor. Continuando com ofegante cautela a linha elíptica, tracei ao redor da seção espiral com minha ferramenta cortante de aço giratória. O antigo vidro, com meia polegada de espessura, crepitou quebradiço sob a firme e uniforme pressão. Ao completar o giro, cortei ao redor novamente e raspei o cilindro mais profundamente no vidro. E então, eu cuidadosamente ergui o pesado espelho pelo pedestal e o apoiei com a face interna contra a parede, forçando 2 das tábuas finas e estreitas pregadas na traseira. E com igual precaução, dava violentas estocadas no espaço ao redor com a pesada manivela de madeira do corta-vidro. E na primeira pancadinha, o pedaço de vidro contendo a espiral caiu no tapete de Bocara. Eu não sabia o que aconteceria, mas alguma coisa foi me animando e me deixou numa involuntária respiração ofegante. E então me ajoelhei por comodidade, minha face bem perto da abertura recentemente feita. Ao tomar fôlego, minhas narinas inalaram um forte odor de poeira, um cheiro incomparável que eu nunca sentira antes. Então tudo ao meu alcance de visão se converteu, de repente, num cinza fosco antes da minha vista falhar, enquanto me sentia dominado por uma força invisível que me roubou aquela vitalidade muscular que eu tinha. Lembro-me de pegar debilmente e sem êxito a extremidade da mais próxima cortina da janela e a senti rasgando e soltando da parede. E então afundei lentamente no chão com a escuridão do ouvido passando em cima de mim. E quando recuperei a consciência, estava estirado no tapete de Bocara, com as pernas misteriosamente apoiadas no ar. O quarto estava cheio daquele horrendo e inexplicado cheiro de poeira. Como meus olhos começaram a captar imagens definidas, vi que Roberto Grandson estava na minha frente. Ele era totalmente de carne e com a coloração normal, que segurava minhas pernas no alto para
para devolver o sangue à minha cabeça como o curso de pronto-socorro da escola que ele tinha ensinado a fazer com pessoa desfalecida. Num instante emudeci pelo odor sufocante e com uma confusão que logo se fundiu numa sensação de triunfo. E então me senti capaz de me mover e falar calmamente. Tentei elevar uma mão e acenar cumprimentando Roberto. Certo, meu velho. Pode baixar minhas pernas agora. Muito obrigado. Acenei novamente, eu acho. Era o cheiro, sei lá, isso me pegou. Abra aquela janela mais adiante, por favor. E aquela larga, isso do fundo. Isso é tudo. Obrigado. Não. Deixe a sombra embaixo, do jeito que estava. Lutei com os meus pés, minha circulação transtornada se ajustando em ondas, e permaneci verticalmente suspenso na traseira de uma cadeira grande. Eu ainda estava grogue, mas a lufada de ar fresco, dolorosamente frio da janela me reavivou rapidamente, e então eu acabei me sentando na cadeira grande, e vi Roberto caminhando, vindo até mim. Eu disse apressadamente: primeiro me diga, Roberto, esses outros, o Ron, o que aconteceu com eles quando abri a saída? Roberto interrompeu minha caminhada no quarto e me olhou com gravidade. E então disse de forma solene: eu os vi diminuir no vazio, Sr. Caveney. E com eles tudo foi diminuindo. Não tem mais nada adentro, Senhor. Eu agradeço a Deus, Senhor. Eu agradeço a Deus e a Ti. E o jovem Roberto se rendendo, afinal, a tensão contínua que tinha aguentado durante esses 11 terríveis dias, repentinamente se abaixou como uma criancinha e começou a se lamentar histericamente em grandes, sufocados, secos soluços. Eu o amparei e recostei suavemente em meu divã, lhe coloquei um poncho, sentei-me ao seu lado e acalmei-o, passando a mão na testa, e lhe disse ternamente: leva isso, meu velho. A súbita e muito natural histeria do menino passou, tão depressa quanto viera, quando lhe reiterei meus planos para sua tranquila volta à escola. O interesse na situação e a necessidade de esconder a incrível verdade sob uma explicação racional extinguiu toda a sua agitação como eu esperava, e então se levantou de forma impaciente, contou os detalhes da sua libertação e ouviu as instruções que eu planejara. Parece que estivera na área projetada do meu quarto quando abri a saída e emergi naquele verdadeiro quarto, quase não percebendo que estava fora. Ao ouvir uma queda na sala de estar, se precipitou até lá e me encontrou no tapete num desmaio encantado. Devo mencionar apenas brevemente meu método de restabelecer Roberto de um modo aparentemente normal. Como o escamoteei janela afora com um chapéu velho e suéter meus, o levei até a estrada partindo silenciosamente em meu carro, ensaiei-o cuidadosamente numa história que inventei e voltei para despertar Browne com as notícias da descoberta de Roberto. Estava, expliquei, caminhando solitário na tarde da desaparição. 2 homens jovens que, gracejando e ante os protestos de que não poderia ir a lugar mais distante que Stanford e voltar, o levaram de volta à cidade. Saltou do carro durante uma parada de tráfego com a intenção de voltar a pé, enquanto o incitavam a voltar, e foi atropelado por outro carro no instante em que o tráfego foi liberado, despertando 10 dias depois, em Greenwich, na casa das pessoas que o atropelaram. Ao saber da data, acrescentei: telefonei à escola imediatamente. Sendo eu o único que estava acordado, respondi à chamada e corri para buscar em meu carro, sem parar para avisar ninguém. Brown, que imediatamente telefonou aos pais de Roberto, aceitou a minha história sem questionar e evitou interrogar o menino por causa do óbvio esgotamento subsequente. Ficou combinado que deveria permanecer na escola para descansar, sob o hábil cuidado da Sra. Brown, experiente enfermeira formada. Claro que eu vi durante o restante das férias de Natal e pude preencher certas lacunas em sua fragmentária história onírica.
De vez em quando quase duvidávamos da realidade do que acontecera, querendo saber se ambos compartilhamos uma monstruosa ilusão nascida do reluzente hipnotismo do espelho e se o conto do passeio e acidente não são, afinal de contas, a realidade. Mas, sempre que fizermos assim, recuperaremos a convicção em alguma formidável e assombrosa memória. Comigo da forma onírica de Roberto e sua voz grossa e cores invertidas. Com ele de todo o esplendor fantástico de pessoas antigas, cenas funéreas que testemunhara. E então havia a analogia com lembrança daquele detestável odor poerento. Sabíamos o que significava. A dissolução imediata dos que entraram a uma dimensão alienígena há mais de um século. Além do mais, há duas linhas de evidência, pelo menos, bem mais positivas. Uma das quais vem de minhas pesquisas nos anais dinamarqueses sobre o feiticeiro Axel Holm. Como indivíduo, realmente deixou muitos traços no folclore, nos registros escritos, e diligentes pesquisas em bibliotecas e conferências com dinamarqueses instruídos derramaram muita luz em sua má fama. No momento, só preciso dizer que o soprador de vidro de Copenhague, nascido em 1612, era um luciferino notório, cujas perseguições e final desaparição foram assunto de espantoso debate há mais de 2 séculos. Tinha ardente desejo de saber todas as coisas, de dominar todo o limite do gênero humano. Para tal finalidade, investigara profundamente campos ocultos, campos proibidos, desde que ele era criança. Era habitual, adepto de uma confraria da temida bruxaria e a vasta tradição da antiga mitologia escandinava, com o astuto Loki e o amaldiçoado Lobos Fenris. Era para ele um livro aberto. Tinha estranhos interesses e objetivos, poucos dos quais eram definitivamente conhecidos, mas alguns dos quais foram reconhecidos como intoleravelmente maus. Consta que seus 2 ajudantes, aqueles escravizados, originalmente escravos das Índias Ocidentais dinamarquesas, ficaram mudos após serem adquiridos por ele, e que os desaparecidos não queriam mais que a sua própria desaparição do alcance de vista da humanidade. Chegando ao fim de uma já longa vida, a ideia de um vidro da imortalidade deve lhe ter ocorrido, que adquirira um espelho encantado de inconcebível antiguidade era um assunto de cochicho popular. Se supôs que o furtara um colega feiticeiro que lhe o confiara para polir. Esse espelho, segundo contos populares, um troféu tão potente ao seu modo como a notória égide de Minerva ou o martelo de Thor, era um pequeno objeto oval, chamado vidro de Loki, feito em algum material, um mineral polido fundido e tendo propriedades mágicas que incluíam a adivinhação do futuro imediato e o poder de revelar os inimigos do dono, que tinha propriedades potenciais mais profundas e realizáveis. Nas mãos de um mago erudito, nenhuma pessoa comum duvidava. Até mesmo as pessoas educadas davam uma terrível importância aos boatos de que Holm o tentava incorporar a um vidro maior de imortalidade. E então ocorreu a desaparição do mago, em 1687, e a venda final e dispersão de seu bem entrou numa crescente névoa de lendário fantástico. Era tudo apenas um conto ridículo, se não possuísse alguma chave específica. Contudo, me lembrando dessas mensagens oníricas e tendo a corroboração de Roberto Grandson antes de mim, confirmei todas as desnorteantes maravilhas que se desdobraram. Mas, como eu disse, há outra linha de evidência muito positiva, de caráter muito diferente à minha disposição. 2 dias depois de sua libertação, à medida que Roberto melhorava muito em força e aparência, estava colocando lenha em meu fogo da sala de estar, eu notei certo desajeitamento em meu movimento e fui acometido por uma ideia persistente. O chamei até a minha escrivaninha e lhe pedi, de repente,
que apanhasse um tinteiro. Surpreendi-me ao notar que, apesar da destreza, aquela destreza vitalícia, obedeceu inconscientemente com a mão esquerda. Sem o alarmar, eu pedi então que desabotoasse o casaco e me deixasse ouvir o batimento cardíaco. E o que eu achei ao auscultar o tórax e o que eu não lhe contei depois, durante algum tempo, era que o seu coração batia no lado direito. Entrara ao vidro destro e com cada órgão na posição normal. E agora era canhoto e com os órgãos invertidos, e continuaria indubitavelmente assim pelo resto da vida. Obviamente, a transição dimensional não foi uma ilusão. Essa mudança física era tangível, era inconfundível. Tinha lá uma saída natural do vidro. Provavelmente Roberto sofreu uma reversão completa e teria emergido em normalidade perfeita, como realmente o padrão cromático de seu corpo e vestuário emergiram. Mas a natureza forçada de sua libertação, vejam, a natureza forçada de sua libertação indubitavelmente atraiu algo de errado. De modo que a dimensão já não tinha chance de se corrigir como as ondas cromáticas. Eu não tinha aberto apenas a armadilha de Holm, eu tinha destruído. E na fase particular de destruição marcada pela fuga de Roberto, algumas propriedades reservas tinham se deteriorado. É significativo que na fuga Roberto não sentira dor comparável à que experimentara entrando. Se a destruição ainda tivesse sido mais súbita, eu tremia só de pensar nas aberrações cromáticas que o menino fora forçado a suportar. Posso acrescentar que depois de descobrir a inversão de Roberto, examinei o amarrotado e descartado vestuário que usara naquele vidro e achei, como esperava, uma reversão completa de bolso, botão e todos os outros detalhes correspondentes. E nesse mesmo momento, o vidro de Locke, exatamente como caiu em meu carpete de bocara, do agora consertado e inofensivo espelho, pesa sobre um maço de papel em minha escrivaninha aqui em São Tomás, venerável capital das Índias Ocidentais dinamarquesas, agora Ilhas Virgens Americanas. Vários colecionadores do antigo vidro de sanduíche o confundiram com uma curiosa peça daquele primitivo produto Yankee, mas imagino que meu peso de papel é uma antiguidade de extrema sutileza e da mais paleogênia arte. Até agora, eu não desiludi esses entusiastas. Olá, meus caros amigos. O que acharam do conto? Então, existia um vidro sagrado, um vidro mágico, que foi transformado num espelho por Axel Holm, nascido em 1612, e que em determinado momento, esse vidro, esse espelho, tudo que ele refletia por muito tempo, então se você deixasse ele ali na sala, ou virado para a janela, ele ia pegando toda a natureza ali, né, a paisagem, e ia internalizando no espelho a ponto de um dia conseguir receber uma pessoa dentro dele, o próprio feiticeiro Axel Holm. E aí, durante os anos que seguiram, algumas pessoas foram chegando. Primeiro foram os dois escravos, né? Aqui diz no texto escravos, hoje a gente usa escravizados, né? Depois dos escravizados, foi o próprio feiticeiro. E chegou um homem grandalhão, uma menina muito jovem, uma criança, um bebê, bom. E no final, o estudante aí, né? O rapaz que tinha... Tem até algumas boas citações ao astuto Loki, e aí é o Loki da mitologia escandinava mesmo, né? Que também serviu de inspiração ao que a gente assiste hoje nas séries, né, da Marvel, nos filmes, né? Aquele irmão de criação do Thor, né? Fala também do martelo de Thor. Tudo isso, é claro, muito antes do velho Stan Lee começar a escrever, começar a rabiscar, né? Isso era mitologia, né, gente? Não é história em quadrinho, né? Embora essa seja
uma escrita que vai fazer a precursora das histórias em quadrinhos, né? A Earth Tales, as revistas onde eles publicavam esses textos, faziam muito sucesso nos anos 30, né? No caso do Lovecraft, no caso do Howard, do Robert E. Howard com o Conan, no caso de tantas outras aí, Solomon Kane, o Ray Cole, todos eles faziam muito sucesso, né? E acredito que essa história que também tenha feito um burburinho e depois de tantos anos serviu de base, já com as revistas dessas publicações em declínio, veio a era de ouro dos quadrinhos, finalzinho dos anos 30, anos 40, 50, e aí a gente já tem as primeiras histórias do Superman, do Capitão América, já tem as histórias do Velho Oeste, né? Uma menina me pediu as histórias do Tex, né? Esses dias eu só achar a versão escrita, né? Se eu tivesse tempo para sentar e transformar as revistas em quadrinhos em contos, né? Mas eu não tenho esse tempo vago. Mas eu gostaria de narrar assim as histórias de Faroeste. E que mais que temos aí? Uma passagem para um mundo, uma outra realidade. É interessante ver como era a visão de um escritor do começo do século passado em relação a quebrar a tridimensão, né? E eu faço isso em um conto que eu escrevi há alguns anos, chamado, tá no canal também, viu? Contos policiais, relatos policiais, a história de Steve Today. Today, hoje, né? Em inglês, né? Steve Today é um detetive, é um guarda, um policial, e depois, posteriormente, se torna um investigador, que no começo da carreira, atendendo a chamados comuns na cidade grande, ele começa a se deparar com algumas portas muito estranhas. Portas que não deveriam existir naqueles locais, né? E essas portas, todas elas, além de serem muito estranhas, não têm maçaneta. E vão passando os anos, e toda vez que ele pergunta para algum outro policial: e aí, rapaz, e essas portas aí? Eles desconversam, falam: não, rapaz, por favor, não entra nessas portas, não bata, não abra e principalmente não entre, né? Até que um dia ele resolve entrar. E aí começa a série a pegar fogo mesmo. Caso queiram ouvir, Steve Today, relatos policiais, tem aqui no canal Conto um Conto. Gostei muito da narrativa, tive algumas dificuldades aqui no uso protuberante aí dos advérbios terminados em mente, né? Profundamente, intensamente, definitivamente, intoleravelmente, usado assim originalmente, usados na mesma frase. E eu fui tentando diminuir esse uso desordenado de advérbios. E tomara que tenha ficado pelo menos audível. Tomara que vocês tenham conseguido chegar até aqui. Vai lá, ouve o Steve Today e depois me fala o que você achou. E para você que gostou, quer dar uma ajuda ao canal, tem a chave Pix marcelofc18@hotmail.com. Aqui sempre vai ajudar. Cada ajuda se transforma em mais um conto para vocês, tá bom? Até a próxima e adeus!